Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes do programa Missionário da Verdade. Aqui quem vos fala é o missionário Kelson de Barros. Estarei trazendo mais uma vez, pela misericórdia, pela graça de Deus, a ministração da palavra nesta noite de sábado. Peço a sua atenção nesse momento tão importante, que é o momento da poderosa palavra de Deus. Como lemos no início do programa, em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 22 e 23, que diz: purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para todo o sempre. Amém. Meus queridos e amados irmãos, hoje, nesta noite, nós estaremos falando um pouco sobre o pecado e como nós podemos vencer esse que é considerado um dos maiores inimigos do cristão. O pecado, que significa uma violação de um preceito religioso, que significa a desobediência de uma norma ou preceito, uma falta, um erro, e especificamente um erro ou a desobediência ou a transgressão da palavra de Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a sua palavra, a sua santa palavra, nós estamos em pecado. Para falar em pecado, nós devemos entender que o pecado ele entrou no mundo pelo homem, através do homem, lá no Éden, lá nos primórdios, lá no início de tudo. O homem introduziu o pecado na humanidade, e o pecado ele vem em geração, em toda a existência da humanidade. A Bíblia diz que todos pecam e estão destituídos da glória de Deus, mas por causa de um Deus que nos amou a ponto de entregar seu único filho para pagar um preço que eu e você jamais podemos pagar, um preço que nós nunca teríamos como pagar. Jesus foi enviado por Deus para pagar esse preço, para pagar o preço do pecado. Jesus ele carregou os nossos pecados. Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Jesus ele não pecou, mas ele venceu a cruz do Calvário para nos trazer a salvação e pagar esse preço que foi preço de sangue. Através do seu sangue, da sua morte, da sua ressurreição, hoje nós podemos ser salvos. Hoje nós temos acesso ao nosso Deus. Hoje nós temos a esperança de vida eterna. Tudo porque Jesus, ele veio nos libertar da escravidão do pecado. É isso mesmo. O pecado, meus queridos e amados irmãos, ele escraviza. O pecado, ele acomete aquele irmão, aquele cristão, e ele o torna uma presa. Ele passa a ser um prisioneiro daquele pecado. Mas só Cristo, somente a graça de Deus faz com que o pecado ele seja vencido. E nós podemos nos orientar de alguma forma, nós podemos ter alguma direção de como vencer o pecado, de como andar conforme a vontade do nosso Deus. E a nossa direção, ela pode ser apontada por um livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É ela quem vai nos instruir a dizer: esse é o caminho. Por aqui você pode andar.
mas por aqui não. Isso aqui você pode fazer, mas isso aqui desagrada ao nosso Deus. Então, através da palavra de Deus, nós podemos nos orientar de como se portar nesse mundo, de como agir diante das pessoas, diante das dificuldades, diante das situações, diante dos problemas da vida. É através da palavra de Deus, a genuína, poderosa, santa palavra de Deus. É através dela que nós podemos nos guiar, podemos nos orientar. E a graça de Deus, através do Espírito Santo de Deus, ela vai nos conduzindo à leitura da palavra, à orientação, para que nós possamos agradar ao nosso Deus. Porque se nós não estivermos dentro da palavra de Deus, se nós não passarmos pelo crivo do Evangelho, pelo crivo da palavra de Deus, das orientações do nosso Deus, das orientações que Deus deixou para nós, provavelmente nós vamos cair em pecado. Porque nós não vamos saber por onde andar, nós não vamos saber por onde seguir. É o Espírito Santo de Deus que nos orienta através da palavra de Deus, onde pisar. Se você pisa no lugar errado, você pode pisar em uma mina, você pode causar um estrago tremendo, porque o pecado, ele devasta. O pecado, onde ele chega, quando chega na vida do irmão, da irmã, ele faz uma devastidão. É claro que todos nós pecamos e todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus, precisamos nos arrepender. E esse é um ponto nessa introdução que eu quero falar para os irmãos, que primeiramente, para nós tentarmos vencer o pecado, nós precisamos nos arrepender. Precisamos entender dentro da palavra de Deus que aquele pecado, ele desagrada ao nosso Deus. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus nos orienta, que estamos em pecado, aí nós devemos nos arrepender. E através da morte de Cristo, no Calvário, na cruz, que nos resgatou, e através do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, única e exclusivamente, Deus perdoa os nossos pecados. E assim nós podemos caminhar, continuar caminhando na direção do Espírito Santo, na direção do conhecimento da verdade da palavra de Deus e da graça de um Deus todo-poderoso. Mas nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que existem pecados que é difícil dos irmãos saírem, porque o pecado ele escraviza, como eu falei. Então, nesses momentos é interessante que os irmãos busquem uma ajuda da igreja, do pastor, mas não para serem condenados, não para serem apontados seus pecados, não para serem humilhados, não, e sim para serem tratados, para serem acolhidos, orientados. E orientado por onde? Pela palavra de Deus, através de homens de Deus instruídos pelo Espírito Santo de Deus. E aí, meus queridos, nós podemos mudar o nosso pensamento, porque esse também é um dos pontos que nos faz ajudar a vencer o pecado. Porque quando nós atacamos a raiz do problema, quando nós mudamos, nos arrependemos e quando nós preenchemos os nossos pensamentos com as coisas de Deus, orando, lendo a Bíblia Sagrada, refletindo nas coisas boas, nas coisas que a igreja pode fazer, nas coisas que você pode fazer como igreja, no Evangelho, na morte de Jesus, no arrependimento, no evangelismo, quando nós ocupamos a nossa mente, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos consagramos a Deus, quando nós fazemos as nossas atividades para a glória de Deus, assim fica mais fácil de vencer o pecado. Eu não estou dizendo que você vai viver sem pecado, não, porque todos nós somos pecadores. Eu estou dizendo que você vai se arrepender dos seus pecados e vai lutar continuadamente para que não venha cair novamente, porque você sabe que se você continuar, você está desagradando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, nessa pequena introdução, nós devemos entender essa complexidade que o pecado é. Essa complexidade que é
o cristão vencer o pecado. E hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo a falta da pregação sobre o pecado, do ensino sobre o pecado dentro da maioria das congregações, da maioria das igrejas. Infelizmente, nós estamos vendo isso nos nossos dias. As pessoas preferem pregar sobre prosperidade, as pessoas preferem pregar sobre a chave do carro, sobre a casa, sobre conseguir o seu amor, o amor da sua vida, sobre riquezas, e estão esquecendo de pregar temas importantes, temas que, se não forem pregados, muitos cristãos podem acabar caindo nas tentações, nos pecados, porque acabam se desviando do caminho do Senhor, sem a palavra de Deus, sem o ensino genuíno da palavra de Deus, sem o farol, sem a direção da palavra. Nós não vamos conseguir caminhar, porque nós não vamos saber onde pisar. É através do manual, é através da Bíblia Sagrada que nos orienta por onde caminhar. Então a Bíblia Sagrada vai dizer: você deve caminhar por aqui, não adultere, não roube, não minta, não cometa falso testemunho. Então você não vai fazer essas coisas, e quando fizer, e se fizer, que Deus o livre, nos livre disso. Pedimos perdão a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e tentamos continuar novamente, sempre e sempre, nunca desistindo de buscar ao nosso Deus. Então, meus queridos, em 1 Pedro, como lemos agora no início da ministração, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Então, nós passamos a ser uma nova criatura, não por uma semente que é corruptível, mas que é incorruptível, que não se corrompe, pela palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz nesse mesmo versículo que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, é a palavra do nosso Deus. São as palavras do nosso Deus que vai nos orientar e que permanece para todo o sempre. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, quando nós lemos essa carta de 1 Pedro, inclusive, eu peço aos irmãos que em casa, com mais calma, deem uma lida nesse primeiro capítulo de 1 Pedro, atestem com o que nós estamos pregando aqui, porque é o correto você anotar e dizer: eu vou averiguar se esses irmãos estão pregando verdadeiramente a Bíblia, eu vou averiguar se isso que eles estão falando é verdade, eu vou averiguar se esses versículos são lá daquele local mesmo que eles estão falando, porque tem que ser assim, não só com os missionários da verdade, mas todos os pastores que pisarem aqui na Rádio Farol. Vocês têm que anotar e verificar e estudar para saber se verdadeiramente eles estão pregando a verdade da palavra de Deus. E essa carta de 1 Pedro é uma carta muito linda, é uma carta muito abençoada, tem muitas orientações, principalmente vejo que esse primeiro capítulo é uma bênção, é algo maravilhoso. Pedro aqui, aparentemente, ele estava inspiradíssimo, né? Sabemos que sim, Pedro estava inspirado, mas ele estava transbordando. Primeiramente, Pedro, ele é o autor dessa carta e ele fala logo de início sobre a salvação. Ele inicia falando sobre a salvação. Qual a maneira que nós podemos ter a certeza da salvação? Então, em todo o livro de 1 Pedro, você vai ver o apóstolo Pedro ele falar quais os sinais de uma pessoa verdadeiramente convertida, a alegria em meio ao sofrimento. O apóstolo Pedro ele menciona bastante isso aqui nesse livro. Enfrentar as adversidades da vida. Nós devemos enfrentar também as perseguições, alguns temas bastante práticos, né? Como se portar no ambiente de trabalho, né? O marido descrente, fala sobre jovens, sobre liderança. É uma carta bastante completa, é uma carta bastante útil, que ele inicia falando que ele é o apóstolo de Jesus, né? Pedro, que nós já falamos na semana passada, que era um apóstolo tempestivo, inconstante, inclusive negou a Jesus, foi o tema da semana passada, né? O apóstolo Pedro,
que aqui ele já está transbordando, né, do Espírito Santo, aqui ele não está negando a Jesus, e ele escreve essa carta para 5 províncias. Essas províncias hoje pertencem à atual Turquia, e inicia também falando que essa carta ela está dirigida aos eleitos, aqueles que Deus elegeu. E Pedro ele inicia com uma saudação maravilhosa, né? Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em satisfação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Veja que saudação maravilhosa. Já pensou se todas as saudações de nossos dias, além de ser apenas a paz do Senhor, a graça, a paz do Senhor, nós falássemos dessa forma? Maravilhoso. Pedro fala aqui sobre a eleição dos seus santos escolhidos, né, através da santificação pelo Espírito Santo e a sua grande misericórdia, a sua graça, que nos gerou de novo com viva esperança, e foi através da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Então, meus queridos, o apóstolo Pedro ele inicia essa carta falando sim da salvação. O apóstolo Pedro ele fala também sobre as tristezas, as provas, como se alegrar nas adversidades da vida. Fala também sobre a santidade. Para nós vencermos o pecado, nós precisamos viver em santidade, buscar a santidade, buscar não cometer as coisas que desagradam ao nosso Deus. Na continuação, Pedro fala também sobre o resgate, que não foi por ouro, não foi por prata, foi pelo sangue de Jesus. E para finalizar, o apóstolo Pedro ele diz: e por eles credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, a fé, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade. Purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade. Devemos ter o Espírito da obediência à verdade, e a verdade é a palavra de Deus. A verdade é ela quem nos vai direcionar. É a verdade quem vai nos livrar ou mostrar onde não pecar. É através da verdade. Para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Aqui são as últimas orientações do apóstolo Pedro nesse primeiro capítulo de 1 Pedro. Então ele diz que nós devemos amar não com fingimento, mas com coração puro, porque devemos ser um cristão completo, devemos entender o todo e sendo de novo gerados, nascendo de novo, não de semente corruptível, mas de uma semente que é incorruptível, que não se corrompe, algo que não se corrompe, a semente plantada que não se corrompe, mas sim pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus, não é por outro caminho. É pela orientação do nosso Deus Todo-Poderoso que nós podemos ter a direção, que nós podemos ser regenerados, podemos entender sobre a regeneração, podemos entender sobre a salvação, podemos entender por onde não devemos caminhar. E conclui dizendo que a palavra de Deus ela é viva e que permanece para todo sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todo o sempre. E esta é a palavra que entre vós foi o que? Evangelizada. A palavra que foi pregada, a palavra que foi ensinada. Para você saber por onde caminhar, é necessário estar
passando pelo crivo da palavra de Deus. E para finalizar, meus queridos e amados irmãos, eu deixo aqui Romanos, no capítulo 10, 14, 17, que diz: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? Como? Como alguém vai invocar se não creram? E como vão crer naquele de quem eles não ouviram falar? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E aqui, meus queridos, eu vejo também um pecado da nossa geração: a omissão quanto a pregar, ensinar, evangelizar com a palavra de Deus. E continua dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso é os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, e não obedecer o evangelho é pecado. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Finalizo com as palavras de Romanos: e ouvir a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, Riley, ele dizia: em um mundo de extrema rebelião contra Deus, um pouco de obediência se torna fanatismo. Talvez, se você tenta viver de uma forma que agrade a Deus, talvez se você tenta lutar contra o pecado, talvez se você tenta ser um cristão verdadeiro, você tenha também passado por alguns tipos de perseguições ou de apontamentos. Talvez tenha sido chamado já de fanático, mas saiba que verdadeiramente o mundo ele está em extrema rebelião, e o mínimo de obediência que nós fazemos é tido no mundo como fanatismo. Então avante, meus queridos e amados irmãos, que vivamos o Evangelho, vivamos a palavra de Deus, que possamos nos orientar diante do pecado através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.